GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 66, capítulo 3, Desvantagens, 16ª interação, lista de desvantagens. De visão restrita até zarolho. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos terminar a lista de desvantagens. Visão restrita, menos 15 ou menos 30 pontos. O personagem tem um campo de visão incomumente estreito. Uma pessoa comum é capaz de enxergar num arco de 120 graus à sua frente, sem virar o rosto, e tem 30 graus de visão periférica para cada lado, o que confere um arco de visão de 180 graus para observação e ataques à distância. Em um mapa hexagonal, isso significa que o campo de visão de uma pessoa normal tem 3 axes frontais, 2 axes laterais e 1 axe nas costas. Porém, a visão de um indivíduo com essa desvantagem é muito mais restrita. Existem 2 níveis. Sem visão periférica, o arco de visão do personagem consiste em um triângulo de 120 graus à frente. Em um mapa, seus axes direito e esquerdo se tornam nas costas. Isso é, tem 3 axes nas costas e não consegue se defender de ataques que vêm dessa região. Menos 15 pontos. Visão estreita, o arco de visão do personagem consiste em um triângulo de 60 graus à frente. No mapa, seu único axe frontal é aquele diretamente à frente. Os axes de cada lado desse primeiro são considerados laterais. O personagem sofre uma penalidade de menos 2 ao se defender de ataques que vêm dessas regiões e só pode atacar esses axes com um golpe desenfreado. Todos os outros axes são considerados nas costas, como no caso anterior. Menos 30 pontos. Voto. Menos 5 a menos 15 pontos. O personagem realizou um voto de fazer, ou não, uma determinada coisa. Lembre-se que qualquer que seja o voto, o personagem leva a sério. Se ele não agir de maneira esperada, essa não será uma desvantagem. Essa característica é especialmente adequada para cavaleiros, homens santos e fanáticos. O valor em pontos de um voto é decidido pelo mestre, mas deveria se estar diretamente relacionado ao transtorno que ele causa aos personagens. Alguns exemplos. Um voto menor. Voto de silêncio durante o dia, vegetarianismo, castidade. Exatamente isso. Para efeitos de jogo, esse é um voto menos importante. Menos 5 pontos. Voto importante. Não usar armas afiadas, ficar em silêncio o tempo todo. Nunca dormir sob um teto, não possuir nada além do que o cavalo consegue carregar. Menos 10 pontos. Voto muito importante. Nunca recusar nenhum pedido de ajuda, sempre lutar com a mão trocada. Caçar um inimigo até destruí-lo. Desafiar todos os cavaleiros que encontrar para o combate. Menos 15 pontos. Observe que se o personagem puder representar seu voto usando outra desvantagem, ele só deve receber os pontos por uma delas, a critério do jogador. Se o personagem fizer um voto de pobreza, não deve receber pontos por riqueza, falido. Da mesma forma, se fizer um voto nunca matar, não deve receber os pontos por pacifismo, incapaz de matar e assim por diante. A maioria dos votos termina depois de algum tempo. O jogador deve recomprar o voto quando isso acontecer. Votos que duram por períodos menores do que 1 ano são frívolos. Se um jogador desejar abandonar um voto antes do tempo pré-estabelecido, o mestre pode impor alguma penalidade. Em um cenário medieval, por exemplo, uma missão seria uma penitência apropriada. Voz irritante, menos 10 pontos. A voz do personagem é naturalmente irritante ou claramente artificial. Os detalhes variam. Ele pode ser um robô ou utilizar um recurso tecnológico para abrandar a desvantagem mudez. Sua voz pode ser áspera, baixa ou estridente. E sua fala pode assumir um tom monótono ou não ter qualquer tipo de modulação. Os efeitos causados no jogo, em todos os casos, são idênticos aos relacionados à gagueira, embora ele não sofra necessariamente desse problema. Essa característica é o oposto da vantagem voz melodiosa, e um jogador não pode comprar as duas características para seu personagem. Vozes fantasmagóricas, menos 5 a menos 15 pontos. O personagem é assombrado por frases sussurradas, que só ele é capaz de ouvir. Essas vozes podem ser incompreensíveis ou podem repetir sempre as mesmas palavras. Mais cedo ou mais tarde, a sanidade do personagem, independente do seu estado, começará a se desgastar. O mestre deve jogar 3 dados em qualquer situação que considere estressante. No caso de um resultado menor ou igual a 6, o personagem ouve vozes. O mestre também deve fazer uma jogada quando o personagem fracassar ou obtiver o resultado exato em uma verificação de pânico, ou quando fracassar em um teste de autocontrole relacionado a outra desvantagem ligada ao estresse. As vozes se somam a quaisquer outros resultados. O valor em pontos da desvantagem depende da natureza das vozes. Importuna. O personagem ouve vozes, mas tem quase certeza de que elas não são reais e que não lhe farão mal. Ainda assim, a maioria das pessoas que ouvirem responder a frases inaudíveis deve reagir com uma penalidade de menos 2, menos 5 pontos. Irritante, igual ao caso anterior, mas as vozes são capazes de emitir sons comuns que podem até mesmo surpreender o personagem e assustá-lo, possivelmente exigindo uma verificação de pânico, menos 10 pontos. Diabólica. As vozes ordenam que o personagem se mate outras pessoas ou faça outras coisas terríveis. Se ele já estiver sob pressão, sob efeito de drogas, talvez o personagem precise fazer um teste de vontade para evitar obedecer a essas ordens. A critério do mestre, menos 15 pontos. Vozes fantasmagóricas normalmente são consequência de problemas mentais, mas também podem revelar algum tipo de possessão sobrenatural. Nesse caso, a psicoterapia não é capaz de revelar a sua causa, muito menos a cura do problema. Se conseguir exorcizar os espíritos malignos, o personagem fica curado, mas precisará recomprar a desvantagem.
Vulnerabilidade, uma desvantagem variável. O personagem sofre dano adicional de uma forma específica de ataque. Sempre que esse tipo de ataque o atingir, o mestre deve aplicar um multiplicador especial ao dano que ultrapassar o RD. Os multiplicadores de dano normais, por corte e perfuração, multiplicam novamente o dano. Por exemplo, um lobisomem que tem vulnerabilidade a prata vezes 4 é retalhado com uma faca de prata que causa 1 ponto de dano cortante. O mestre multiplica esse valor por 4 para obter o dano da vulnerabilidade, um resultado de 4 pontos de dano. Em seguida, multiplica esse valor por 1,5 por se tratar de um ataque cortante. A lesão final é de 6 pontos de dano. O valor em pontos da desvantagem depende do multiplicador de ferimento e da raridade do ataque. Você deve utilizar as características que nós falamos no quadro das defesas limitadas para avaliar a frequência. Cabe ao mestre decidir a raridade de uma determinada forma de ataque. Não é possível adquirir mais de 2 tipos de vulnerabilidade sem a permissão do mestre. O personagem não pode ter vulnerabilidade a coisas contra as quais ele também tem uma defesa específica, como resistente, uma resistência a dano, que funciona contra a mesma forma de ataque, etc. Um personagem pode ser tanto vulnerabilidade quanto durabilidade sobrenatural, mas essa desvantagem reduz a utilidade da durabilidade sobrenatural. Limitações especiais, somente fadiga. O personagem é vulnerável a um ataque que drena pontos de fadiga ao invés de pontos de vida, ou alguma forma mundana de perda de fadiga, menos 50%. Xenofilia, menos 10 pontos. O personagem se sente instintivamente atraído e fascinado pelo estranho e por alienígenas, independente de quão perigosos ou assustadores eles pareçam ser. Ele deve fazer um teste de autocontrole quando encontrar alguém ou alguma coisa desse tipo. O fracasso indica que ele assume que essa pessoa está interessada em interagir socialmente com ele. Um xenófilo tem o hábito de oferecer bebidas a soldados evidentemente constrangidos, passar cantadas em vampiras bonitinhas e trocar cumprimentos com coisas que o homem não deveria saber que existem, enquanto seus companheiros estão apontando armas ou fugindo na direção oposta. Para compensar tudo isso, o personagem recebe um bônus nas verificações de pânico quando encontra criaturas estranhas. Se o número de autocontrole da verificação é 6, ele recebe um bônus de mais 4, 9 mais 3, 12 mais 2, 15 mais 1. PCs com essa característica reagem diante de NPCs exóticos com os mesmos bônus. Zarolho, menos 15 pontos. O personagem tem apenas um olho bom. Pode ser que ele tenha sofrido um acidente e ficado sem um olho. Nesse caso, ele pode usar o olho de vidro ou cobrir o orifício com o tapa-olho. Ou talvez essa seja uma característica natural, como acontece com um cíclope. Sua DX sofre uma penalidade de menos 1 em situações de combate ou que envolvam a coordenação entre mãos e olhos, e de menos 3 em situações que envolvam ataques à distância, a menos que ele realize uma manobra apontar antes, ou a condução de qualquer veículo mais rápido que um cavalo ou uma charrete. Algumas culturas consideram a aparência de Zara-olhos desagradável. Se isso for verdade em sua campanha, a perda de um olho também vai resultar na perda de um nível de aparência. Se o personagem for criado com essa característica, assuma que a falta de um olho é uma coisa que já foi levada em conta em sua aparência. Não aplique um modificador de reação adicional. Então, estamos terminando por aqui esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Terminamos agora a lista de desvantagens. No próximo episódio vamos falar sobre as peculiaridades. Se você está gostando de nosso trabalho, nos acompanhe nas nossas redes sociais, de Facebook, Twitter e todas as outras redes. No YouTube também temos lives e esse episódio também passa pelo YouTube. Nós temos também uma campanha de financiamento coletivo no picpay.me/rpgnext e no padrim.com.br/rpgnext. Quando você doa para essas campanhas, você está ajudando o projeto e, ainda mais, nós temos também o Guerreiros do Bem. Com o Guerreiros do Bem, todo o dinheiro que não é utilizado no projeto é doado para projetos sociais. Então vamos terminar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.